Quase 26 mil brasileiros enfrentaram um dos invernos mais rigorosos da Europa para lutar contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. O dia a dia dos combatentes da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na Itália, foi registrado em 34 números do jornal O Cruzeiro do Sul. O editor Léo Cristiano publicou a coleção facsimilar completa das edições, que contam ainda com a colaboração de alguns dos nossos mais renomados correspondentes de guerra. No programa de hoje, ele vai nos contar, entre outras coisas, como foi o trabalho de preparação editorial do volume. E a Segunda Guerra Mundial também foi cenário para a atuação de artistas que levaram diversão e alegria às tropas aliadas no fronte. Entre eles, Marlene Dietrich, atriz alemã que rejeitou o nazismo e se tornou cidadã norte-americana. Silvia Bandeira vive a atriz e cantora no palco na peça Marlene Dietrich, As Pernas do Século. Ela conversa com a gente no programa de hoje sobre o espetáculo montado em formato de musical de cabaré. Cidade de Leitores começa agora. Léo Cristiano, esse volume, O Cruzeiro do Sul, reúne 34 edições do jornal que foi publicado na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Como é que esse material chegou às suas mãos? Por um telefonema. O general Meira Matos, um dia de janeiro, me ligou dizendo: olha, estou aqui com uma coisa que você gostaria de ver. É o jornal Cruzeiro do Sul, que me trouxe aqui o Roberto Mascarenhas de Moraes, neto do general. E foi nosso comandante, né? Foi o comandante das tropas brasileiras lá, na campanha da Itália. Lá. Aí eu digo: bom, então vou à sua casa agora. Não precisa ter pressa, não sei o quê. Então, não tinha nada que fazer naquela tarde e fui até lá. Senhora general, isso aí está muito bonito aí na sua mão e tal, mas vai ficar mais bonito ainda na minha. Olha só, eu já folheei, já li alguma coisa e fiquei impressionada com esse acervo, porque além de ser importante para a memória nacional, ele é importante para a história do jornalismo mesmo, é verdade, né? É verdade. Os correspondentes de guerra, todos estão aí, né? Quer dizer, dos nossos jornais e revistas aqui do Brasil, que estavam lá, quer dizer, todos eles foram aproveitados. Agora, por que você resolveu, como editora, acho que é isso que você estava tentando me contar antes, em vez de fazer um outro tipo de edição, publicar em cópias facsimilares, assim como ele está? Porque isso aí é aquilo que o historiador chama de fonte histórica primária, né? Quer dizer, isso foi um trabalho feito lá, quer dizer, criado lá, impresso lá, lido lá, quer dizer, então, isso é a história viva da nossa participação na guerra, quer dizer. Logo cedo eu aprendi que a pior coisa que pode acontecer a um povo é a guerra. Quem nunca esteve nela que não abra a boca para falar bobagem. É um painel, é um apanhado do século XX. Não é só a Marlene Dietrich, que muita gente hoje nunca ouviu falar, ou tem referências muito, assim, en passant. Porque, na realidade, você traça um painel do século XX, de duas guerras mundiais, de a liberdade feminina muito antes do tempo, né? Eu adoro certas frases delas. Por que eu vou lutar por algo que eu já tenho? Igualdade entre os sexos. Isso ela falou nos anos 40, que não se falava em feminismo. Então, foi uma mulher que sempre perseguiu os seus sonhos. Marlene. Houve um tempo em que qualquer homem morreria para poder me chamar assim por esse nome. Marlene. Vem cá, Marlene. Eu te adoro, Marlene. Pega os meus chinelos, Marlene. Eu tenho certeza disso, senhora. Agora, por favor, com licença, eu preciso voltar ao trabalho. Hoje mesmo, muitos homens e mulheres, se soubessem que ainda estou viva e onde estou, fariam qualquer coisa para poder passar um par de horas em minha companhia.
Silvia Bandeira, parabéns pelo espetáculo Marlene Dietrich, As Pernas do Século. Uma delícia de assistir. Como disse a crítica Bárbara Eliodora, né? Uma crítica severa que elogiou nesse sentido do espetáculo. E é realmente uma delícia, uma delícia. Agora, vamos começar, vamos lá para o começo. Qual é a situação dramática que dá início ao espetáculo? Ela está com 90 anos, quer dizer, eu começo uma mulher de 90 anos. Só que, na realidade, o rapaz que vem entregar champanhe, isso foi o motivo para se contar uma história. Mas, na realidade, ela passou os últimos 15 anos da vida dela, morando num apartamento em Paris, sozinha, não queria receber ninguém. Então, o final da vida dela foi bastante triste. A verdade é que eu não saio da cama há muitos anos. Eu como, bebo meu champanhe, respondo as cartas dos fãs, falo horas ao telefone, assisto televisão e leio a poesia que eu tanto amo. A vida passa tão rápido, não é? Não, nós é que passamos. Ô, Silvia, tem momentos no espetáculo que são, assim, muito fortes, são importantes. E o texto do Aimar Labak, não é? É muito preciso, é muito cheio de ironia, de não ditos, não é? E um exemplo é um momento em que Marlene Dietrich recebe e recusa o convite de Hitler para se transformar numa grande estrela do cinema alemão. Joseph Goebbels, nosso ministro da propaganda, me pediu para vir pessoalmente falar com você. Quer te ver na Alemanha de qualquer maneira. Eu não preciso ir até lá. O que eu não vou dar para ele aqui, eu não daria lá mesmo. Como você se preparou para viver esses momentos em que a personalidade da Marlene Dietrich aparece de forma mais flagrante? Você estudou os filmes, assistiu muito filmes, Eu li leu biografia? tanta biografia, eu vi tanto filme, assistia tantos DVDs, eu ouvi tantas músicas, que eu fiquei totalmente enfronhada e envolvida na vida dela. E eu acho que nós tivemos, além do texto que é preciso e foi enxuto para dar esse espetáculo que você achou delicioso de 1h30, nós tivemos uma direção brilhante do William Pereira. Porque ela é seca e ela conta, sem firulas, sem grandes coisas, o que aconteceu. Amo minha pátria, aconteça o que acontecer. Vou dar a boa notícia, ministro. Só tem um detalhe, eu tenho compromissos profissionais até o final de 1938. Depois disso eu tenho um espetáculo na Broadway. Na realidade, eu tenho compromissos profissionais até 1972. Você acha que Hitler estará vivo até lá? Léo Cristiano, você estava falando há pouco que esse jornal Cruzeiro do Sul saía, ele era um periódico que saía 2 vezes por semana, não é isso? Num período de 5 meses, foi de janeiro, janeiro a maio. até o fim da guerra, maio de 1945. E onde era rodado isso para ter isso certinho, essa assiduidade, chegar ao fronte, como é que era feita essa distribuição, você sabe? Olha, isso era rodado numa gráfica em Florença. Florença era um lugar onde não havia combate. E o comando da FEB era em Florença também, quer dizer, então isso acho que facilitou, né? Quer dizer, Agora eu queria que você falasse do que tem, assim, em geral, o que tem no jornal, em cada número desse jornal. a página primeira, com as notas, com uma matéria principal, essa coisa toda. Na página 2 tinha a Guerra em 4 Frentes, quer dizer, era sempre um noticiário que dava, né, a cobertura do que está acontecendo. Na página 3 tinha notícias do Brasil, notícias de esporte, notícias de interesse, né? Sempre uma fotografia de um lugar do Brasil, quer dizer, um lugar onde saíram mais pracinhas, mais voluntários para a FEB. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com a entrevista sobre o jornal Cruzeiro do Sul, editado na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, e ainda tem a conversa com Silvia Bandeira e sua interpretação da atriz e cantora alemã Marlene Dietrich. A gente volta já.
Voltamos com Cidades Leitores, fazendo hoje uma viagem no tempo. A atriz Silvia Bandeira conversa com a gente sobre a peça Marlene Dietrich, As Pernas do Século. No espetáculo, Silvia encarna a cantora e atriz alemã, intérprete de Lili Marlene, canção emblemática da Segunda Grande Guerra. E o editor Léo Cristiano fala sobre o jornal O Cruzeiro do Sul, editado na Itália, e que revela muito sobre a participação do Brasil no conflito mundial. Léo Cristiano, nós falamos assim a passar, mas eu queria agora conversar bem sobre a colaboração dos correspondentes de guerra, alguns dos mais importantes correspondentes de guerra do Brasil no Cruzeiro do Sul, com crônicas e reportagens, não é isso? Eu li, eu achei aqui o João Silveira e Rubem Braga. O João Silveira numa ótima, meio crônica, meio reportagem, que ele conta assim a história de dois soldados no fronte, foram se encontrar num barzinho, me pareceu que eles se encontravam, a Toca da Raposa, e aí resolvem ficar noivos de alguém no Brasil, né? Um diz para o outro, você gosta de alguém? Eu gosto de alguém. Você gosta de alguém? Gosto, sim, gosto. Então, por que não vamos ficar noivos? Aí eles mandam, aí ele conta, o João Silveira, eles mandam um telegrama, né, pedindo as moças em casamento, conta a resposta, como veio cada membro da família, de uma, da outra, demorou e coisa e tal. E aí eu queria que você falasse dessa participação. Eles eram de outros jornais, com que periodicidade eles colaboravam com o Cruzeiro do Sul? Olha, veja, é a única publicação, essa aí, onde todos os correspondentes, aparecem ao mesmo tempo. Quer dizer, o Mauro Brandão, do Correio da Manhã, o Egídio Skeff, do Globo, o Joel Silveira, dos Associados, o Rubem Braga, do Diário Carioca, o Zé Maria Homem de Montes, do Estadão. Né? Quer dizer, então, é a única publicação em que eles todos estão aí. Né? Em fevereiro de 45, os aviões da Força Aérea Brasileira levantam voo para prestar seu concurso às tropas de terra na conquista do monte. A artilharia começou o bombardeio. As tropas de infantaria vão avançando cautelosamente protegidas pelo fogo ininterrupto da artilharia. Desta vez, os flancos estão bem guarnecidos e a FEB empreende uma ação coordenada com as forças motorizadas e conquista Monte Castelo. E há a revelação também de um outro personagem aí, chamado Jacó Gorender, que era soldado aos 22 anos, estava lá. E nesse número especial, nesse último número, ele faz um texto chamado A Humanidade vai viver a nova era de paz. Nós pegamos esse texto dele, que é um texto de um estadista. Ele era um soldado de 22 anos. Mas o Jacó se tornou um grande historiador, não foi? O Jacó depois se tornou um grande historiador, um dos mais importantes historiadores da história brasileira. Foi secretário-geral do Partido Comunista durante muito tempo e tal. Mas, quer dizer, então, isso mantinha a vivacidade da informação e dos próprios textos, né? Eu vendia bônus que compravam bombas. Bombas que caíam sobre Berlim, que eu tanto amava, e aonde ainda morava minha mãe. Ela vestiu a farda americana e foi para a guerra. Arriscou a carreira e a vida para lutar contra os nazistas a favor da Alemanha que ela tanto amava. A parte do espetáculo que eu acho melhor, que eu gosto mais, acho que o público também em geral, é a parte que Marlene Dietrich vai para o fronte da Segunda Guerra Mundial. Esse né? momento é muito comovente. Ela vai para a Europa e ela sempre vestida de soldado, né? Sempre vestida de soldado, vai cantar, entreter os soldados aliados, né? Amenizar aquele sofrimento de guerra. E ela canta, se apresenta em caminhões, ela estava lendo que se apresenta, e vocês mostram, né, até iluminada pelo farol, pelos filmes, do faróis e lanternas, faróis dos carros e lanternas, não é? Qual foi o maior desafio? E aí ela canta, ela vai cantar. Né? Então, para você como atriz, qual foi o maior desafio em interpretar Marlene Dietrich cantora? Esse foi realmente o maior desafio, porque como atriz eu já interpretei várias coisas na minha vida, personagens, mas eu nunca cantei. Então, eu
meu marido brinca muito comigo, Silvia, como você é metida, como é que você tem coragem de cantar? Porque eu canto, acho que 12 músicas em 4 idiomas. E Ali você canta Lili Marlene. Em que alemão. Em alemão. Aus dem tiefen Raume, aus der Erde Grund, rieb sie wie in Therme dein verliebter Mund. Wenn sie die späten Nebel drin, wer wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Agora, tem um momento no espetáculo que é bem emocionante, que é quando Marlene Dietrich volta à Alemanha no final da guerra. Quando a guerra acaba, ela volta à Alemanha e volta a Berlim e vê Berlim totalmente As ruínas. destruída. Né? Vai ver a mãe velhinha, a irmã que havia aderido, né, ao nazismo. Você ainda se emociona depois de tantos espetáculos? Ainda. Primeiro porque cada espetáculo é diferente. Eu sei que muito ator diz isso, devem ter te falado isso milhões de vezes, mas é que cada noite você tem que conquistar um público diferente. E aquele momento, quando eu olho para aquelas ruínas, que eu vejo o que foi a guerra, que destruiu uma cidade como Berlim, e que eu imagino aquela mãezinha, eu consigo me botar naquele momento, com aquele clima escuro, com o Zé Mauro cantando The Ruins of Berlin. Aí você vai entrando e vai te dando uma tristeza de como é que o ser humano consegue ficar se destruindo até hoje, né? As guerras, as coisas que a gente sabe que acontecem, né? Eu deixei com ela todo o dinheiro e mantimentos que consegui. Fui tentar obter uma autorização para levá-la de volta comigo para a América. Não deu tempo. Ela morreu antes. Havia sobrevivido a 2 guerras, aos russos, aos franceses, aos nazistas. Não aguentou mais essa batalha. Where have all the flowers gone? Long time passing. Léo Cristiano, eram 4 páginas de jornal 2 vezes por semana, né? Mas tem uma edição comemorativa da Vitória, de 12 páginas. Isso. Ela está aqui também. Está aí. Está aqui. E aí, o que tem de diferente nessa edição de comemoração? É essa? Nessa edição de comemoração, o que tem de diferente é o seguinte. Quando a gente pegou isso, a gente diz assim, como é que a gente vai resolver esse assunto? Está vendo isso aqui? Ó? Aqui as colunas estão grudadas uma na outra. Essa edição foi toda paginada pelo Scliar, pelo soldado Scliar. Olha, Carlos Scliar, artista plástico e design. E aí eu falei assim, bom, a única maneira que a gente tem de fazer isso é fazer isso separado, quer dizer, então fizemos a coisa separada e tal. E os textos dessa edição especial? Tem mais gente colaborando? O que o jornal traz aí? Bom, isso aqui é uma edição descansada, né? Quer dizer, uma edição da Vitória, quer dizer, se fala bastante, com bastante liberdade, quer dizer... E tem o texto do Jacó Gorender aí. Tem o texto do Jacó Gorender. Mas olha só que bacana essa página do Scliar. Olha. Não é? Quer dizer, com as vinhetas, né, desenhadas por ele e tal, quer dizer, tudo... Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo e continuamos essa conversa no próximo bloco, que ainda tem Marlene Dietrich na interpretação de Silvia Bandeira. Espera um pouquinho só. Voltamos com Cidade de Leitores entrevistando hoje a atriz Silvia Bandeira sobre o espetáculo Marlene Dietrich, As Pernas do Século. Silvia interpreta a atriz e cantora alemã que se apresentou aos soldados aliados no fronte da Segunda Guerra Mundial. E durante o mesmo conflito, o jornal O Cruzeiro do Sul era distribuído aos combatentes brasileiros na Itália. Léo Cristiano, responsável pelo lançamento da coleção completa dos 34 números do periódico, conversa com a gente sobre esse acervo precioso.
Léo Cristiano, agora vamos falar das ilustrações e das fotografias aqui no Cruzeiro do Sul. Quais eram os temas mais frequentes? Bom, os temas eram guerra, né? Mas já no final havia um certo relaxamento assim dos nervos da turma, porque os combates já começaram a ficar mais raros, né? Mais espaçados. Tem muita fotografia aí do Brasil, tem fotografia, como se disse, de cidades brasileiras. Eles ilustravam na página 3 sempre com uma foto por exemplo, aqui, Belém do Pará. Bom, e eram assuntos deles. Ou então alguma piada relativa a futebol. Quer dizer que tinha sempre notícias de futebol? Tinha notícias do futebol no Brasil, dos campeonatos no Brasil? No Brasil, de São Paulo e do Rio, principalmente. E essa foto bonita da capa, hein? Quem é o soldado? Essa foto da capa é a capa do jornal número 7. Ela representa o primeiro tiro de obus, o primeiro tiro da FEB na Itália. Ele posou, isso aqui foi em novembro de 44. 44, Aliás, eles comemoram esse primeiro tiro até hoje, é 16 de novembro de 94. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à Bray-Mama pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, et tu seras reine. Os números musicais são, assim, um ponto fortíssimo do espetáculo, né? Como é que foi feita essa trilha sonora? Quem escolheu essas músicas? Eu escolhi grande parte porque eu escutei milhões de vezes nos países todos que eu morei, que foram grandes sucessos dela. Não dela, Marlene, mas que ela cantou a vida inteira. Então, Ne me quitte pas, ela sempre cantou, La vie en rose, aquele momento que você diz que é lindo, quando nós estamos todos depois da guerra, que é Where have all the flowers gone? Ah, é lindo. Aquilo é lindo. E aquilo foi uma peça, uma música de protesto dos anos 70 contra o Vietnã, que a gente aproveitou para o final da Segunda Guerra. Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Tem uma preferida sua, uma que emociona O momento mais? que mais me emociona é realmente a que fala para onde foram as flores, foram para os cemitérios, para o sepultamento, como é que o ser humano continua fazendo isso, e que é um final de Segunda Guerra que é muito emocionante. When will they ever learn? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E acho que no final também, Just a Gigolo, que ela cantou num filme, ela já estava com uns 71 ou 72 anos de idade, e que eu faço uma despedida do que é o final da vida, e que entra aquela música, quase a capela, né, que é um piano bem baixinho, é bem emocionante também. There will come a day, youth will pass away. Then what will they say about me? When the end comes, I know they'll say, just a gigolo, and life goes on without me. Para editar isso, Léo Cristiano, você teve que ler, você procurou ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial, se informar? Eu vim a ler depois, porque esse assunto nunca foi o meu assunto. Quer dizer, eu sou mais conhecido como editor de livros de arte, livros de poesia, quer dizer, então... Eu peguei isso porque eu falei assim, puxa vida, isso aí é uma coisa que... Isso vai gerar peças de teatro, isso vai gerar novos livros, né? Vai gerar poemas, vai gerar... Né? É uma fonte de pesquisa muito, né? Muito rica, né?
Léo Cristiano, e dos livros que você já editou, qual que você indicaria para o nosso público telespectador? A antologia poética do Geir Campos. É? Por quê, hein? Porque é um grande poeta, e é um poeta que vive escondido. E é um poeta do mesmo nível de Bandeira, de Drummond. E não vende, né? Quer dizer, a gente... É uma coisa que é interessante. Mas isso aí, daqui a pouco chega o tempo dele, né? Léo Cristiano, muito obrigada pela sua participação em Cidade de Leitores. E o nosso programa termina aqui. Um grande abraço para você. Até a próxima.